Em uma pequena aldeia havia um pai amoroso chamado Samuel e o seu filho Elias. Samuel dedicou anos de sua vida guiando com amor e sabedoria o seu filho Elias. E Elias, por sua vez, nutria um profundo respeito e amor pelo seu pai, uma grande devoção pelo seu pai. Elias reconhecia a grandeza do sacrifício de Samuel e a generosidade do seu amor. Porém, Elias sabia que, se ele não prestasse devoção, amor e respeito pelo seu pai, o seu pai continuaria o amando, mas ele deixaria com que o seu filho seguisse o seu próprio caminho, o caminho que ele mesmo escolheu. Um estranho, ao saber disso, se aproximou de Elias e o questionou: Por que você ainda presta respeito pelo seu pai? Você não acha egoísta ele exigir o seu amor e sua devoção para que continue ao seu lado? Elias sorriu, sem hesitação na sua resposta. Meu pai não exige meu amor porque precisa dele. Ele o merece porque me ama incondicionalmente. A sua devoção não é um ato de egoísmo, mas sim um reflexo do seu amor desinteressado por mim. Da mesma forma, Deus não demanda a nossa adoração porque precisa dela. Ele é completo de si mesmo, transcendendo qualquer necessidade terrena. Mas ele nos convida a amá-lo, não por egoísmo, mas porque o seu amor é a fonte da nossa própria plenitude. Quando nos voltamos para Deus em adoração e amor, não é para satisfazer um desejo egoísta de Deus, mas sim para nos conectarmos com a fonte de toda bondade e todo amor. É através desse amor que nós encontramos a verdadeira realização e paz nas nossas vidas. E se, por algum acaso, nós escolhemos não amá-lo de volta, ele permite, ele deixa que nós sigamos nossos próprios caminhos. Mas Deus é a verdade, a bondade e a vida. E o caminho fora disso simplesmente nos trará a morte, a mentira e o sofrimento. São as consequências de viver sem ele, partida da vontade da própria pessoa. Um trecho bíblico que exemplifica bem essa mensagem e esse ensinamento é Primeira Carta de São João, capítulo 4, do versículo 7 ao 21. Caríssimos, amemo-nos uns aos outros, porque o amor vem de Deus, e tudo que ama é nascido de Deus, e conhece a Deus. Aquele que não ama, não conhece a Deus, porque Deus é amor. Nisto se manifestou o amor de Deus para conosco, em nos ter enviado ao mundo o seu único Filho, para que vivamos por ele. Nisto consiste o amor, não em termos nós amado a Deus, mas em termos ele nos amado, e enviado o seu Filho para expiar os nossos pecados. Caríssimos, se Deus assim nos amou, também nos devemos nos amar, uns aos outros. Ninguém jamais viu a Deus. Se nos amarmos mutuamente, Deus permanece em nós, e o seu amor em nós é perfeito. Nisso é que conhecemos que estamos nele e ele em nós, por ele nos ter dado o seu Espírito. E nós vimos e testemunhamos que o Pai enviou seu Filho como Salvador do mundo. Todo aquele que proclama que Jesus é Filho de Deus, Deus permanece nele e ele em Deus. Nós conhecemos e cremos no amor que Deus tem para conosco. Deus é amor, e quem permanece no amor, permanece em Deus, e Deus nele. Nisto é perfeito em nós o amor, que tenhamos confiança no dia do julgamento, pois, como ele é, assim também nós o somos neste mundo. No amor não há temor. Antes, o perfeito amor lança fora o temor, porque o temor envolve o castigo, e quem teme não é perfeito no amor. Mas amamos, porque Deus nos amou primeiro. Se alguém disser, amo a Deus, mas odeia o seu irmão, é mentiroso, porque aquele que não ama seu irmão, a quem vê, é incapaz de amar a Deus, a quem não vê. Temos de Deus este mandamento: o que amar a Deus, ame também a seu irmão. Eu estava editando esse vídeo e daí eu tava reouvindo a passagem bíblica que eu passei, e eu percebi que muitas vezes nessa passagem ela repete a frase Deus é amor, Deus é amor, Deus é amor. E eu vejo muitas pessoas na internet questionando Deus, questionando a religião, questionando a Bíblia, perguntando: se Deus é amor, se Deus é tão bom, por que se eu não amar ele de volta, ele vai me mandar para o inferno, eu vou ficar queimando pela eternidade? É importante que fique entendido que Deus, ele é tudo que é bom. Então, obviamente, ele é amor também. Por exemplo, uma pessoa que
que é santa, não necessariamente santa, mas uma pessoa que segue os ensinamentos, segue os mandamentos, é uma pessoa pura de coração. Deus obviamente ama essa pessoa, ele quer tudo de bom para essa pessoa e essa pessoa muito provavelmente vai para o céu, né? Mas uma das coisas que Deus é e é bom é a justiça. Deus, ele acima de tudo é justo. Então quem merece o amor dele, tem o amor dele. Quem merece a ira dele, tem a ira dele, tá? Essa questão do inferno, ela é uma questão complicada, porque tem algumas interpretações bíblicas que realmente dizem que o inferno é um lugar que está pegando fogo e as pessoas vão ficar lá eternamente. E tem uma interpretação bíblica que diz que o inferno, o nome dele não é inferno, né? É Sheol. Biblicamente a palavra é Sheol. E ele é um lugar, ele é o reino dos mortos, que todo mundo que morre vai para lá. Mas as pessoas que não têm a graça de Deus, elas vão deixar de existir. Elas vão viver, elas não vão viver, elas vão deixar de existir. Eu acredito que essa interpretação bíblica exista justamente para justificar o fato de que se Deus é bom, por que ele vai deixar um monte de gente queimando eternamente? Eu acho que o pensamento mais correto é o seguinte: você não pode descartar nenhuma das possibilidades, porque ninguém é Deus. Ninguém sabe exatamente como funciona o mundo espiritual além de Deus. Se para você a interpretação de que o inferno é o reino dos mortos e depois que Jesus voltar, essas pessoas que foram para lá vão deixar de existir e quem tem a graça de Deus vai viver no céu, no paraíso, com a graça de Deus, com o amor de Deus, com a paz de Deus, você pode considerar isso se essa é a interpretação que faz sentido para você. Mas eu sou uma pessoa que eu confio tanto em Deus, que eu tenho uma fé tão grande, que se o inferno for um lugar que pega fogo e vai queimar eternamente, ou se for um lugar que é o reino dos mortos e um dia ele vai deixar de existir, que assim seja. Eu não acho que Deus é mau em nenhum dos casos. Eu não acho que Deus está sendo injusto em nenhum dos casos. Eu só confio. Tem muitas coisas que eu leio a Bíblia e eu não concordo. Mas eu não preciso concordar com Deus. Eu só preciso seguir Ele. Por exemplo, tem um monte de lei que eu não concordo. Lei da justiça brasileira. Tem um monte de lei que eu não concordo. Eu não acho que eu não acho que você tem que ser obrigado a usar cinto. Mas é porque eu não concordo que eu vou andar sem cinto? Não, eu vou botar a merda do cinto, certo? Eu não preciso concordar com a lei, eu só preciso seguir ela, certo? Que aí eu não vou preso. Eu não preciso concordar com Deus, eu só preciso seguir Ele que eu não vou pro inferno. É isso.